Oi. Bom dia. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao nosso terceiro e último dia de seminário. Vou chamar agora a Tata Catumvejeci para dar abertura à primeira mesa e chamar o nosso primeiro componente para fazer a abertura do evento. Uma salva de palmas. Bom dia a todas, todos e todos. Pedimos que todos tomem assento nos seus lugares para nós iniciarmos nossa itividade. Último dia do Seminário Internacional Antirracista Conversa do Terreiro, com apoio do Ministério da Saúde, Secretaria de Cultura da Itapecerica, Instituto Gueledé, Instituto da Mulher Negra, Instituto Peregum e EAD Umbuto. Transmitido pela canal do INSO Tumbanci, Labanto TV Tumbanci. Eu sou Tatenquis Catumvejeci, sou um homem negro, usando um chapéu afro-muçulmano, né, vermelho, com roupa branca, um terno marrom por baixo e usando colares, um colar de marfim, né, que é destinado às autoridades tradicionais, os Nganga, os Quimbanda, né, em homenagem a essa ilustre presença. Antes disso, cumprimentando a magnífica professora doutora Sheila Walker, antropóloga afro-americana, a professora Érica Ferreira também, e também cumprimentando a professora Suelaine Carneiro, uma das coordenadoras do Gueledés, aliás, coordenadora da área de educação, e que, através dela, possibilitou essa parceria com o Ilabanto e o INSO Tumbanci no combate, na luta de combate ao racismo, né, à intolerância religiosa, o sexismo e toda forma de intolerância correlata. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda a esta casa, que é sua casa também. E gostaria também de cumprimentar o professor Lázaro, né, que ontem nos brindou com o lançamento da sua literatura, né, afro-banto brasileira, né, muito bom material. E cumprimento, que esse cumprimento seja extensivo a todas e todos. Muito obrigado à equipe do INSO Tumbanci, o corpo diretivo, liderado pela Macota Mujicoelê, Gleise Damasceno, pela Cota Mutalenã, e cumprimentando também a Cota Itemossi, a minha amiga aí já é mais do que filha de santo, é amiga mesmo, que a gente começamos nossa amizade nas lutas e depois o amparo espiritual e ancestral que ela veio buscar nessa casa, que é Simeia Melo, que eu tive a satisfação de conhecer no Museu Afro Brasil, Emanuel Araújo. Mas eu falei eu me vesti assim, justamente para marcar a presença das africanidades banto neste país. E hoje nós temos a grande honra e satisfação de estar aqui, um amigo, irmão por direito ancestral e de sangue, o nobre deputado Manuel Umbalo, né, de Banza-Congo, capital espiritual e ancestral da República Democrática do povo Bakongo,
né, na província do Zaire, norte de Angola. Isso. É que eu confundo, que elas estão tão próximas, né? Mas a Congo para a República Democrática do Congo é ali quase na divisa, que a gente até confunde, né? Então, eu fico muito feliz, porque já estive algumas vezes em Baza Congo e vi e pude pisar naquela terra que eu considero uma terra sagrada. Então, eu tenho a honra e a satisfação de convidá-lo a tomar parte aqui da mesa para apresentar o seu trabalho. Muito bom dia a todos. Peço a vossa indulgência, a vossa permissão para fazer uma saudação típica e praticamente da cultura, da ancestralidade e espiritualidade que nos junta aqui. Peço ao Tatanquis que me permita. É assim que nós guardamos a prática cultural. O Tata Damasceno sabe muito bem disso. Para mim, saudei com respeito, dignidade sobre a nossa cultura. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Agora, em nossa língua Kikongo, Kiambote Kieno, vocês respondem Mbote, Kiambote Kieno. Para começar, dizer que é um desafio que eu aceitei partir de Angola para cá e vir falar em nome de Mbanza Congo. Por que estou aqui e como estou aqui? Eu não conhecia antes o Tata Damasceno, apesar de que ele já tem tido uma frequência para a nossa terra, mas foi por intermédio de uma defesa dura que eu tive na nossa Assembleia para a defesa de Mbanza Congo, porque eu sinto que está abandonado. Portanto, essa intervenção transcendeu, posso dizer assim, as fronteiras, e assustei naquele dia no Facebook. Estou a receber uma mensagem do Tata Damasceno com a intenção diretamente demonstrada de me convidar para cá. Eu fiquei assustado, pensava que era uma burla. Mas o Tata disse que eu já venho lá no Zaire, não tenha medo. Mostrou fotos da minha cidade com pessoas que eu conheço. Bom, eu disse que a coisa está séria e eu respondi. O Tata exigiu que falássemos por WhatsApp e assim foi, nos vimos e dali o mais velho me propôs duas temáticas. E dessas duas temáticas eu fiz a minha escolha por descartar as tendências puramente históricas
antropológicas ou sociológicas, por eu não ser formado nessas áreas. A pretensão do Tata era para falar sobre culturas de Bakongo, sua importância, herança africana de Angola e de África Central, presente na reconstrução do Brasil. Eu achei que não tinha tantas evidências para falar dessa temática. Declinei. E depois me propôs a importância espiritual e ancestral de Mbanza Congo. Aqui sim. Apesar de não ser historiador, mas sou professor, então sou capaz de pesquisar e dar resposta a este tema. Portanto, é este tema que está ali que nós vamos aqui abordar. De antemão, dizer que o foco não vai ser marcos históricos, porque eu não sou historiador, mas vamos discutir apenas a importância espiritual e ancestral de Mbanza Congo. A minha narrativa assenta em 3 aspectos fundamentais. Primeiro aspecto, a inversão na lógica da matriz que organizava a vida no Reino do Congo. Houve uma inversão, e é isso que vamos apresentar, e depois podemos discutir juntos, com a experiência dos meus ilustres professores, como do Tata Damasceno também. Tentativa de restauração do equilíbrio fundante do Reino do Congo. Também vamos discutir sobre isso, para depois sabermos em que estado está a ancestralidade e a espiritualidade em Mbanza Congo. Falar de Mbanza Congo, quer assim, quer não, nos obriga a tocar na história, porque foi a capital do Reino do Congo e tudo desabou por causa da religião, pela penetração europeia em África. E, finalmente, falar do estado atual da ancestralidade, tal como eu vinha a dizer, e crise desses valores ancestrais e espirituais. Em 1482, chegavam os missionários católicos em África e diretamente na foz do rio Zaire, que se localiza lá na província de onde venho, e diretamente para Mbanza Congo. Trouxeram as suas influências que depois repercutaram de uma forma negativa até hoje o Reino do Congo. Portanto, consequências históricas e antropológicas. O que perdemos no Reino do Congo e o que ainda permanece. São apenas essas 2 perguntas que eu preciso responder nesta temática para dar satisfação àquilo que me foi pedido pelo nosso ancestral e vivo Tata Damasceno. São símbolos que identificam Mbanza Congo. O Culumbimbi, a primeira igreja construída, acho que nos anos 1400 e tal, e no lado esquerdo temos o Ntsakunevunda, que representou, portanto, o Reino do Congo no Vaticano durante anos. Eu coloquei aqui porque qualquer um de nós que está aqui, que vai visitar Mbanza Congo, esses são os monumentos a encontrar, como ícones. Ainda não estou a falar da matéria, é apenas uma simples apresentação para alimentar os vossos olhos. Temos a árvore milenar, Yalanku, onde se tomava decisões do corte real, que também identifica Mbanza Congo. Agora, a frase que está diante de vós são palavras do Tata Damasceno, e eu tirei das conversas que eu tive com ele no WhatsApp, trouxe aqui, porque depois de eu falar, vamos voltar nesta frase. É uma frase na qual eu concordo. Ele é que disse: essas culturas tradicionais, espirituais e ancestrais, herança africana, Congo, Angola, advindas de Mbanza Congo para o Brasil, percebo que há um apagamento histórico em Mbanza Congo. Fiquei preocupado quando lá estive por várias vezes. Tata Damasceno. Eu estou a lhe citar, porque é muito importante. Eu concordo porque aquilo que ele disse é verdade, mas eu preciso comprovar até que ponto
essa narrativa é real. E é isso que eu quero fazer. Bem, o Reino do Congo praticamente foi fundado por Nimia Lukeni. A data que se apresenta aí, de 1390, é uma aproximação. Até agora não se sabe ao concreto a verdadeira data. Na literatura, apresentam esta data como aproximação apenas. Mas o mais importante é percebermos que o Reino do Congo foi fundado como um sistema simbólico baseado em estrutura de clãs. Clã, para nós em Kikongo chamamos Kanda, o conjunto das pessoas que formam aquele Kanda, aquele clã. Organização territorial com base espiritual e autoridade baseada em linhagem e legitimidade ancestral. Esse Reino do Congo deveria ter a capital numa determinada montanha. E se eu for ao fundo das coisas, deveria obrigatoriamente apresentar 12 fontes de água. É o que estavam a procurar para erguer a capital. É uma informação que não está ali, mas eu estou a vos informar. Portanto, montanha do Congo, centro do poder, que é Mbanza Congo. Portanto, para além daquilo que eu já disse, o reino também representava o ponto de contato entre o mundo visível e o mundo invisível, entre nós e os nossos ancestrais e os espíritos, tal como vocês estão a conservar aqui. Coisa que me deixa muito mais alegre desde que cheguei aqui. O poder político derivava da legitimidade espiritual. O rei, chamado em Kikongo Manikongo, era mediador entre ancestrais e o povo. A terra era propriedade. Não era propriedade, mas sim uma herança espiritual. O que aconteceu? Quando os europeus chegam, eles provocam uma ruptura epistemológica naquilo que organizava a vida no Reino do Congo. O rei deveria vir da família da mãe, o sistema matrilinear, e não da família do pai, que é o sistema patrilinear. Mas, com a chegada do Ocidente, houve inversão deste equilíbrio e ali começam os problemas no Reino do Congo. Portanto, o poder era transmitido pela linhagem materna. O herdeiro legítimo vinha da família da mãe. Isso significa que a continuidade espiritual, o sangue materno era visto como canal ancestral mais estável. A mãe como canal da ancestralidade, estabilidade espiritual da linhagem. Por que tinha que ser assim? Os nossos antepassados pensaram e muito bem. Porque se eu tiver a minha irmã, o filho da minha irmã, que se testemunhou que ela é a mãe, não se pode duvidar. Mas o meu filho, eu pode se duvidar. Porque só a mulher conhece a verdadeira paternidade. E dali, julgou-se que para não termos reis intrusos, quem deveria assumir o poder deveria vir da ventre, portanto, da família, e não da costa do homem. Acho que me faço entender. Portanto, quando os portugueses chegaram, e como já havia esse sistema na monarquia portuguesa, eles inverteram o quadro. Os reis em Mbanza Congo começaram a derivar da família do pai e não da mãe. E isso trouxe uma quebra ancestral e quebra espiritual de antemão. E é isso. Portanto, o poder começou a colapsar com a chegada dos portugueses por via do cristianismo. Implantaram um conhecimento diferente daquilo que o povo do Congo seguia. Um modelo de reinado diferente daquilo que o povo do Congo seguia, mediante transmissões espirituais e ancestrais. Porque na entronização do rei havia um culto ancestral
para dar o verdadeiro poder físico e espiritual ao rei. E tudo foi quebrado. Consequências: quebra da lógica ancestral, instabilidade política e conflito de legitimidade. Aí é uma imagem que eu fui buscando apenas, que ilustra a conversão, portanto, do primeiro rei, o Nzinganku, a se tornar católico e aceitou o nome português, Dom João I do Congo, em referência àquilo que já funcionava em Portugal. Portanto, isso foi uma quebra relativamente à nossa tradição. A partir desse momento, frequentemente interpretado como marco religioso, mas também contém uma implicação política profunda. Nele se esboça uma alteração na lógica da sucessão. A partir daí começa a ganhar forma uma tendência patrilinear, a transmissão do poder do pai, que é rei, para o filho, em contraste com a tradição matrilinear que estruturava a legitimidade no reino do Congo. O que é que isso vai provocar depois? Vamos. Após a morte desse rei, a sucessão recaiu ao seu filho de uma forma patrilinear. Como consequência, o reino mergulhou em novas ondas de contestação, marcadas por revoltas violentas e insurreições militares contra a ingerência portuguesa nos assuntos internos. Aqui, pelo menos, eu tive essa passagem no livro do Dr. Patrício Bachicama, que estudou o doutoramento em História nos Estados da América, e o Papa conhece este homem. Já fizeram vários debates lá em Angola. Havia uma tentativa, em 1561, de se ensaiar o retorno à ordem tradicional, com a intronização de Nzingampudi. Significa que queria-se voltar à matriz inicial, mas os portugueses interferiram novamente e este rei vai ser morto de uma forma urgente. Nem fez 3 dias ao trono, porque derivava da legitimidade anterior, matrilinear. E o Ocidente não queria que fosse assim. Impôs, e havia aquela fragilidade que se verifica até hoje, e vou arriscar dizer-vos que, mesmo eu que vos falo aqui, ando com cuidados e cuidados, porque o espírito de traição começou naquela época e até hoje. Estou aqui para defender os interesses da província do Zaire, mas também sou atacado pelo meu próprio povo, só para tentar dar peso naquilo que está ali. Os portugueses encontraram uma fragilidade. São os próprios irmãos a venderem o irmão. E, portanto, ganhou-se a força, foi eliminado. E o sistema matrilinear, que deveria ser recuperado, não se recuperou. Vamos continuar com a imposição ocidental. Veio uma trauma civilizacional, que nós consideramos que também é uma brutalidade que quebra, mais uma vez, a ancestralidade e a espiritualidade. A mãe deste novo rei, que assumiu o trono com a ajuda dos ocidentes, recusou abdicar por completo tudo que era prática ancestral. Mas o Ocidente ditou regras, e permitam dizer isso: tudo que é macumba mais velho já não deveria ser utilizado em Mbanza Congo, na extensão de todo o reinado. Acontece que, naquela época, e alguma prática ainda persistente, se a minha irmã estiver grávida e que na hora do parto tiver muitas complicações, a minha mãe nem podia estar preocupada, porque já conheciam folhas, vão lhe entregar, vai mastigar, vai aniquilar as dores, uma expulsão espontânea, rápida do filho, e tudo acabou. O Ocidente disse que isso já não pode existir. Aconteceu dessa maneira. A irmã
do rei que estamos aqui a referenciar neste momento deveria dar luz, deveria dar parto. Tantos dias de complicações e a mãe ficou fragilizada, disse que não. Prefiro salvar a minha filha. Voltou às macumbas, fez a prática de ervas e tudo que sabia. A filha livrou-se da dor, nasceu bem, mas a informação corre no corredor do reinado, que a sua própria mãe praticou aquilo que se aboliu, que ninguém mais podia usar folhas. A medicina tinha que ser apenas convencional. Mas havia casos, ou até hoje, há casos que a medicina convencional não resolve. E tudo tinha solução no reinado. Porque se as folhas não resolvem, então o rei já tinha esse poder de consultar os espíritos ancestrais e esses dizer que o caminho para a cura deve ser este. E é isso que o Ocidente não queria. Como já havia aquela lei, então a mãe do rei infringiu a lei e, como consequência, deveria ser enterrada viva. Permitam-me um pouco. Essa é uma campa que está na antiga pista, o aeroporto de Mbanza Congo. Perguntei ao mais velho Damasceno se já foi lá, já visitou, disse que já. Está mesmo dentro de Mbanza Congo, e é uma área reservada, né, estampada, como dizem, patrimônio cultural. Não se pode fazer construção, porque decorrem escavações antropológicas, geológicas e tudo. A senhora, uma mãe que dá vida a outras vidas, foi enterrada viva. É aqui onde ficou a sua cabeça, todo o corpo lá no fundo. Durante dias, chorou, cansou e não podia ser salva. Porque a lei já dizia que quem praticar mais macumba deveria morrer desta maneira. A partir daqui, começam a pensar junto comigo. Eu sou criança também. E já disse que não sou historiador. Mas isso tem uma consequência espiritual muito forte. Trata-se da mãe do rei. Você que é filho que está no trono hoje, enterra a sua mãe viva. Tens bênção mesmo? Tens bênção? Não. Portanto, isso aqui é uma das condições que faz com que a espiritualidade em Mbanza Congo e a ancestralidade conheça vários problemas. E eu posso adiantar aqui que, colocando à parte situações que decorrem da vontade política, tudo que se pensa em Mbanza Congo nem pega com facilidade. Parece que os ancestrais estão frustrados. E como recuperar isso? Temos as igrejas africanas hoje que lutam tanto. Mas muito antes dessas igrejas, vamos ver uma figura que acho que ouvem muito falar, que se chama Kimpavita, né? Vou chegar lá. Portanto, no universo Congo, a mãe não é apenas uma figura biológica. Ela é considerada como canal de transmissão da vida, da legitimidade e da continuidade espiritual. Porque já vimos que o reino tinha como matriz matrilinear, que dependia da mãe. Ao enterrar-se uma mãe viva, provocou-se danos morais, espirituais, ancestrais. Enterrar uma mãe, portanto, não é apenas ou cometer um ato de violência física. É um gesto de ruptura ontológica. Portanto, nesse quadro, a imagem da mãe enterrada condensa o momento em que uma sociedade se afasta de si mesma, quando rompe com aquilo que lhe dava coerência interna. O feminino, enquanto princípio de receptividade, fecundidade e continuidade, deixa de ser eixo e passa a ser marginalizado ou violado. E com isso, a própria ideia de o futuro se torna, a própria ideia do futuro se torna instável, porque já não há
um passado devidamente integrado que o sustente. São coisas que eu fui pensando para sustentar a temática que me foi proposta. A tradição matrilinear, que noutrora assegurava o equilíbrio e legitimidade, cede lugar a lógicas externas que não reconhecem o mesmo fundamento simbólico que é o patrilinear. O poder deixa de emergir do ventre e passa a ser imposto por outras vias. E nesse deslocamento, algo essencial se perde: a capacidade de o povo reconhecer-se naquilo que o organizava. É exatamente isso. Quando se rompe, está aí em vermelho, né? Aqui. Quando se rompe com o princípio que gera e sustenta a vida, instala-se uma desorientação profunda. Bem, com tudo isso, surge uma jovem lutadora, a Kimpavita, que queria reerguer o reino, devolver o poder do reino do Congo, tal como antes. Mas já havia divisão profunda. O Ocidente instalou essa divisão. E essa senhora que estão a ver ali na imagem, chegou mesmo a afirmar que o Deus que o Ocidente nos ensinou, nós já tínhamos, e chama-se Nzambi Ampungu Tulendo. E é esse termo que aqui também ouvi dizer pelo nosso mais velho, que no terreiro, na iniciação, existem aqueles que seguem a linhagem de Nzambi, aqueles que seguem a linhagem do Vodou e outros Yorubá. É isso que me disse. Nós já tínhamos o nosso Deus, que era Nzambi. Ela afirmou isso, que apenas estão a nos vendar os olhos. Nós já tínhamos Deus. O europeu não trouxe nada como novidade. E ainda foi além. Disse, mesmo o Jesus que eles pregam tem raízes africanas, os seus pais são africanos, e que nasceu em Mbanza Congo, e que o povo dele é mesmo o povo de Mbanza Congo. E isso lhe custou a vida. Era blasfêmia. Ok? Provocação. Segundo o Ocidente. Essa senhora vai conhecer uma morte tão trágica. Pela Inquisição Católica, foi queimada viva, com uma filha na sua costa. Bom, um filho, desculpem, com um filho na sua costa. Sobre o filho, não se conhece muito bem do futuro que teve. Mas as igrejas africanas, pela espiritualidade, insistem em dizer que o filho não morreu. Parece que voou espiritualmente. E é este que depois vai nascer como profeta Simão Kimbangu. Eu não afirmo isso. Apenas estou vos informar, porque eu não tenho evidências científicas para sustentar isso. Mas é o que dizem. Portanto, a ligação com os ancestrais que estava enfraquecida, havia uma necessidade de reequilíbrio. E Kimpavita se propõe para essa missão. Ela surge num tempo de fragmentação, quando o antigo centro Mbanza Congo já não organizava a vida como antes. E o reino do Congo se encontrava dividido, não apenas territorialmente, mas interiormente. A crise não era apenas de poder, era de sentido. E Kimpavita lê essa crise com uma lucidez rara. Percebe que a desordem visível era reflexo de uma desordem invisível, que é espiritual, devido de todas essas quebras que eu já disse antes. O sistema matrilinear cedeu lugar ao patrilinear, a morte da mãe do rei, a morte do recém-rei entronizado, tudo isso, portanto, envolve essa crise toda. De uma desconexão com a matriz espiritual que outrora sustentava a sociedade. Esse ponto que sempre e figura de Kimpavita emboçada, quer dizer que o nome de Kimpavita aqui significa dizer que emboscada, né? Está aqui, ou armadilha no sentido da guerra. Ela queria fazer uma armadilha ao Ocidente
para ver se consegue, portanto, restabelecer aquilo que era como princípio fundante do reino. Finalmente, para correr, não sei quanto tempo tenho, mas eu não gostaria de correr porque não consigo falar sob pressão. Porque eu falo o português, mas eu sofro uma erosão linguística. O que está na minha mente é mesmo Kikongo e francês. Eu aprendi português de mais velho. Eu terá estudado num país francófono. É mais ou menos isso. Obrigado, Tata. Ela tenta recuperar o princípio onde nos perdemos, reconstituir o reino, os valores como a matrilinearidade e criar a reconexão com os mortos. E gostei aqui, na visita guiada que eu fiz muito antes, o Tata me mostrou um outro Tata, acho que não está presente no Toliver, que cuida dos mortos. Foi isso, mais velho. Portanto, é isso. Ela queria fazer isso. Portanto, ao afirmar que o cristianismo já era presente no reino, não precisava ser um instrumento de afastamento, mas podia ser reintegrado dentro da matriz Congo. Ela desloca o centro de autoridade espiritual que o Ocidente queria estabelecer. Ela surge de forma implícita e poderosa que o sagrado não é propriedade externa do Ocidente. Nós já tínhamos o sagrado. Nem monopólio de um outro mundo. O sagrado tem raízes africanas. Estamos a ouvir isso? Nós somos africanos. Concordamos com isso? Todos nós aqui somos africanos, não é isso? Não é por essa razão que estamos aqui? Portanto, o sagrado tem raízes africanas. É isso que ela disse. Respira na terra Congo. Fala através dos seus próprios símbolos, que são a ancestralidade, a espiritualidade. Nós já tínhamos o sagrado. Mas a lógica ocidental quebrou o nosso sagrado. E agora? Essa afirmação é profundamente subversiva, de acordo com o Ocidente. Porque, num contexto de influência estrangeira crescente, naquela altura, recentrar o sagrado em África é também recentrar o poder na identidade e na dignidade. É devolver ao povo a capacidade de se reconhecer como sujeito da sua própria história espiritual. Prontos? Vou ver o que está acontecendo aqui na apresentação. Portanto, Kimpavita não apenas foi incompreendida, ela torna-se perigosa de acordo com o Ocidente. Perigosa porque propõe reconexão onde havia ruptura, unidade onde havia fragmentação, sentido onde havia desorientação. Ao tentar devolver alma ao seu povo, ao tentar reabrir o caminho interrompido entre passado e futuro, ela é silenciada de forma extrema, queimada viva. É isso que eu estava a antecipar antes. Bom, há mais uma outra coisa que os nossos irmãos, sejam aqueles que estão em África ou na diáspora, que devem fazer um estudo muito aprofundado. Estou vos informar que existem na literatura 2 locais onde Kimpavita terá sido queimada. Uns defendem numa localidade chamada Vululu, que está no caminho do Quimba, caminho do meu município, e uns defendem numa floresta que está na Serra de Kanda, também um outro município que está conectado com o meu município. E eu sou oriundo dessa Serra de Kanda, os nossos ancestrais são de lá. Portanto, tal como eu disse anteriormente, não quero tocar em marcos históricos, porque eu não sou dessa área, pouco domino a história, mas é uma informação. Queimada viva foi queimada sim. O local não importa tanto agora, mas foi queimada. E isso é mais uma outra consequência. Já tivemos uma mãe enterrada, agora vamos ter mais uma profetisa africana a ser queimada. E ela não negou. Disse: se a vossa decisão é essa, pelo meu povo,
eu vou morrer. Aceitou, até nem tinha também força. Fugir aonde? É tanta armada portuguesa contra uma única pessoa. Mas essa emboscada de Kim Pavita ser capturada, porque tentava fugir quando se apercebeu da decisão do europeu, foi perpetrada, portanto, a sua venda pelos seus próprios irmãos, que já estavam, né, por causa de migalhas, sei lá, outras coisas, em paralelo com o europeu. Não, é ela, prendem. Quer inverter a ordem. Enfim, é assim que os africanos vão se matando até hoje. E aqui temos docentes com mais grau do que eu. Conhecem muita coisa sobre a África. Thomas Sankara, a morte de Patrícia Emery Lumumba e mais outros dirigentes, o próprio Gaddafi. Há sempre um africano a vender o outro, para que o Ocidente ganhe força para tal. E é isso que tem acontecido. Todo revolucionário africano, tal como eu sou, não sei do meu futuro, encontra um silenciamento muito grave. Mas eu sou acadêmico e eu falo as coisas no seu ambiente natural. Não escondo as verdades, desde que seja verdade. Eu informo com a verdade. É isso. Essa é uma peça que eu quero mostrar a vocês, só para ver que a tentativa de reequilíbrio no Reino do Congo é difícil. O mais velho que estamos aqui sentados já foi nas outras terras. Nas Lundas tem rei. Esse rei não incomoda. E não é incômodo político ao governo de Angola atualmente. Mas toda tentativa do Reino do Congo é impedido, porque a influência do Reino do Congo foi tão maior. Foi o Reino do Congo que provocou a Conferência de Berlim para que seja dividido e enfraquecer o reinado. Porque tinha uma ação em Gabão, no Congo Democrático, no Congo Brazzaville, em Angola e mais outros territórios agora, nos rearranjos fronteiriços feitos que podemos ignorar. Portanto, o Reino do Congo tinha grande influência e o europeu sentiu que uma única forma de desestabilizar isso é fragmentar o reino. Portanto, a Conferência de Berlim tinha como foco, tal como estudei isso em francês, a divisão de um grand gâteau, quer dizer, que a divisão de um bolo tão grande, para que conseguissem dominar. Agora, eu vou colocar essa peça aqui. Aconteceu no dia 25 de maio de 2026. Alguém está a lutar para ser entronizado como rei do Congo. Mas é uma matéria complexa. Porque ser rei do Congo, do Reino do Congo, tem que juntar esses países anteriormente que faziam também parte. Gabão, Congo Democrático, Brazzaville e tudo. Ele é angolano, mas pelo menos queria restabelecer aquilo que perdemos. Vamos lá ver o que vai acontecer. Não, mostra. Não, o que é que eu fiz? Pronto, consegui.
Era só para mostrar-vos, com prova palpável, que restabelecer o reino do Congo é uma missão difícil. Kimpavita morreu assim. O Ocidente continua a ditar regras. Na verdade, não quer essa reestruturação, porque será uma saída à dominação. É isso. É isso. Temos igrejas africanas como BDK, que significa Bundu de Congo, a igreja dos Congos. Depois temos uma outra chamada Vuvamu, é uma abreviação, que em Kikongo significa dizer que Vutu Kavanampambu a Vidila, ou seja, volte, dê passos, recue, para repartir a partir de onde se perdeu. E esse senhor que viram ali pertence a essas igrejas. Até agora, eu que vos falo ainda não conheço o desfecho desse caso, né? Mas foi preso. Porque ele quer ocupar o cadeirão do Reino do Congo. Mais uma outra prova, no Museu dos Reis do Congo, temos uma corte guardiã da tradição, o mais velho sabem. Os que estão lá a ocupar essa pasta tradicional são da conveniência política. E nem vem diretamente dos clãs legítimos para ocupar aquele trono. Os sobas significa autoridades tradicionais, são agora de conveniência política e recebem salário, embora migalha, mas recebem salário do governo. Esses assim não conseguem estabelecer caminho para a verdadeira tradição, porque estão sob a influência de uma política partidária, digamos, e não tradicional. É isso que está a acontecer em Mbanza Congo. Portanto, deixa eu ler essa passagem aqui. No entanto, mesmo diante dessas perdas, não se pode falar do desaparecimento. Há uma persistência silenciosa que atravessa o tempo. A cosmologia Congo continua viva, não apenas como vestígio, mas como prática nos rituais, na relação contínua com os ancestrais. As estruturas familiares ainda conservam traços da lógica matrilinear. O que eu quero dizer por aqui com um exemplo muito concreto? O chefe de família no povo Congo não é pai e não é irmão do pai, mas é o irmão da mãe. Significa, hoje, quando temos óbitos, quando temos casamento, qualquer que seja a situação, a primeira figura é o tio, irmão da mãe. É ele que trata tudo. Isso é uma demonstração viva do espírito matrilinear que se quebrou. Ok? É isso que acontece. Significa, eu sou chefe de família para as minhas irmãs e seus filhos.
Mas o meu pai ou o irmão do meu pai não é chefe de família para minhas irmãs. Porque é a lógica matrilinear. Isso é natural. Se houver óbito, a primeira pessoa liga só no tio dele. O pai pode estar lá. Tem pouco impacto. Se o tio não vir, o problema não começa. Essa lógica continua. Embora com tantas quebras. Prontos. Por acaso, apesar da ruptura que constitui o drama do Reino do Congo, naquilo que considero eu, nesse momento, ser herança ancestral, um dos raros vestígios que restaram é o facto de que quem resolve os problemas, tradicionalmente, de qualquer índole familiar, na cultura Congo, continua sendo o tio. Bom, é isso que eu estava a dizer. Outros rituais continuam. Eu estive em Portugal quando fazia mestrado. Caiu um galho daquela árvore que o mais velho disse que não se toca. Vitimou o administrador, o bispo católico, e já vitimou também no passado um bispo. Temos aquela árvore que eu mostrei no início. Não se toca sem permissão. Não se tira folha. As suas folhas só podem cair. Se alguém atrever a arrastar uma única folha, você está a vitimar alguém muito importante. Aquela árvore só vitima pessoas importantes. Você até que tirou a folha pode sobreviver. Mas esperam só alguém importante. Significa nas lideranças. Vai morrer. Naquele ano, queriam pintar tal árvore. Porque havia festas da cidade. Pintaram tudo, ruas e tudo. Chegou ali. Eles esqueceram que tinha que ter uma permissão cultural. Primeiro, é um rito, uma cerimônia que permita tudo isso. O administrador usou do seu poder político, disse, epa, limpam, fazem. Aí foi buscar aí o bispo, ok, você faz a oração, tudo bem. Aconteceu que estavam em viagem, vai haver um acidente em Mbanza Congo de voo, e essas duas pessoas morreram. Caiu um galho, aquela história que eu estava para contar. Caiu um galho. O tempo acabou, né? Ok. Caiu um galho. Para se remover aquele galho no meio da estrada, levou 3 dias. É preciso lemba, o que também fazem aqui. Lemba. Com aquelas folhas de lembo. Porque aquilo aí representa desde já uma tragédia. Caiu o galho, por quê? Preocupou as autoridades tradicionais. Para se remover, é preciso ritos, se removeu. O trânsito estava interrompido naquela zona, daquela árvore. Tudo isso representa a nossa tradição. Porque lá naquela árvore, na sua base, é onde o rei tratava todos os assuntos com grande índole tradicional no Reino do Congo. Até que hoje, que o digam eles que sabem muito bem dessas coisas, que a árvore concentra um grande poder. E por isso não se brinca com tal árvore. Chama-se Yalankuwu. Uma árvore que dá paz. Yalankuwu. A sua seiva é vermelha, como sangue. Portanto, fala-se que quando se corta, jorra sangue. Bom, nós agora, com a idade que temos, com a ciência, entendemos que é apenas um tipo de seiva. Agora, se for sangue também, eu não sei. Mas é isso que acontece. Está aí o Museu dos Reis. Aquele é um dos governadores que já cessou, chama-se Pedro Maquita. Está a saudar os homens da corte real. Sim. Exatamente. São essas autoridades que nós temos ali, mas de tradicional não tem tanto, porque eles sofrem agora uma influência política. E segundo aquilo que os mais velhos dizem, para que haja uma paz tradicional e espiritual em Mbanza Congo, deve se repor alguém no reinado do último rei que rompeu a matriz. Aquela família tem que voltar a ocupar o trono porque não tinham acabado a missão.
O europeu interrompeu. Era do clã Zinga. Eu que vos falo, sou de Mvemba Alukeni. Também pertenço a uma raiz do rei. Mas essa minha raiz é essa que o Ocidente colocou no poder. Eu não sou culpado, não vivi naqueles anos, mas devo dizer a verdade. Significa dizer que eu posso ser considerado como intruso no poder. Mas não sou eu, falo daqueles. É isso. Recuperar Mbanza Congo torna-se difícil em termos tradicionais e espirituais. Veja o que eu disse aí. É meu comentário, né, do meu pensamento. O mais difícil não é alienar um povo. Alienar um povo é fácil. O difícil mesmo é voltar a mostrar a verdade a um povo já alienado. Está a ser difícil. Hoje, praticar macumbas. Por isso estava a estranhar aqui. Eu disse no mais velho que, eu entrei aqui, eu tinha um pouco de medo, o mais velho. Vou te revelar só agora. Quando me levou naquele quarto aí, viu um pouco de resistência. Quando me levou lá fora, estou a dizer que, aqui eu não entro. Porque já fomos matados tradicionalmente. Hoje, tratar de macumba tornou muito difícil. Porque a religião penetrou até a última célula, posso dizer assim, dos nossos corpos. As pessoas sentem-se indignadas tratar dessas coisas. E é onde está a dificuldade. Por isso eu considero que temos agora crise de valores ancestrais e espirituais. Por causa disso. Essa afirmação é minha, da minha percepção. Não estou a ler isso a ninguém, portanto, pronto. Não quero também arranjar problemas com o Reino do Congo, mas é isso que está a se verificar. Temos essa crise. Toda a cultura agora é completamente europeia. Só existe uma pequena observação que se verifica. Por isso eu disse que concordo com aquela frase que no início eu apresentei. Aquilo que o mais velho afirmou. Hoje o povo do Congo só sabe orar, orar, orar. Tem problema, vai na igreja, 3 meses, também são sem solução, mas está sempre lá. O tempo acabou, saiu, sem solução. Ninguém já... Quer dizer que existem casos, já disse que há alguma coisa que se mantém. Mas a maior parte já não pratica isso de folhas. Ok? Torna pejorativo. É isso. Por isso, eu acho que eu bato palmas a vocês por conservar isso aqui. Eu vou necessitar de fotografias, né? Estão a tirar fotos? Vou necessitar. Estão a conservar e muito bem. Era uma prática normal. Não sacrificava ninguém. Todo problema tinha solução. Mas quando o Ocidente entrou, disse-nos que isso não é. Nos mostraram uma religião que não é nossa. Um Deus que não é nosso. E agora? Torna difícil voltar. No princípio, todo mundo sente que se o fazer, vai ser isolado dos outros. Você pratica minquice, macumbeiro e tudo. Quando era tudo normal, fomos enganados. Fomos alienados. Fomos enganados. E é aqui onde está o problema. As pessoas não conseguem mais acreditar naquilo que era a vida antes. São essas crises que eu acho que estamos a viver. Perdão, peço mesmo perdão, mas aí está escrito: o homem negro abraçou quase todas as religiões ocidentais e fica-lhe difícil de reinventar e se redefinir. O africano tem lá um erro, né? O africano em si não tem uma religião. Ele vivia e praticava a espiritualidade. Foi convertido em um estado de cristão e se tornou completamente dependente do Ocidente no plano religioso. A solução é voltar
ao estado inicial, reconhecendo o homem negro primitivo antes da chegada dos portugueses e ser convertido em cristão. O que não é fácil. Eu é que estou a dizer isso. As provas são essas que eu mostrei. Bem, eu acho que terá terminado a minha apresentação, mas agora, antes de dar a palavra ao Tata, eu peço agora aí na maquinaria colocar aquela música tradicional e eu dançar para fechar a apresentação. Mas agora, antes de dar a palavra ao Tata, eu peço agora aí na maquinaria colocar aquela música tradicional e eu dançar para fechar a apresentação. Vou estar aqui no centro, né? Para comentar aí não foi nem uma palestra, foi uma conferência magna, né? Eu convido a professora doutora Sheila Walker para vir aqui, o professor Lázaro Evangelista. Eu fiz isso aqui de improviso e entendo que é motivo de honradez, né? E essa informação, esse fato histórico que o nosso irmão por direito ancestral de sangue, Manuel Umbalo, traz sobre Banza Congo e sua importância espiritual e ancestral para a África e para o mundo, ela é uma coisa que nos move e comove. Eu não sei se eu sou muito... Eu observo as coisas, talvez eu escuto pouco, mas vejo, né? E numa das imagens ali que
o deputado mostrou, eu vi uma imagem de um rei, de um soberano, e me chamou a atenção com a semelhança de Maria Neném, ali. Négua Tueda de Anzambi, a primeira négua de Inquice. Négua de Inquice é mãe de santo. A fundar um terreiro de candomblé Congo Angola no Brasil, na Bahia. E o mais incrível, que Maria Neném era uma corretora de imóveis, era analfabeta, né, e falava fluentemente bem o Kikongo e o Quimbundo. E uma imagem que ele mostrou ali de um soberano, eu olhei a imagem e me chamou a atenção, da minha avó Maria Neném. Então, muito interessante, mas foi só para fazer esse comentário. Por isso que me instigou, a partir de 2010, o meu retorno para a terra-mãe, né? Sobretudo para Angola. Foi quando eu fiz a minha primeira viagem, porque eu sou muito da coisa da identidade africana, né? Porque nós temos várias Áfricas. De que África nós estamos falando, né? Então, foi isso que... eu sou de Kavungo. Mas quem é Kavungo? Né? É o Molu, é o Baluaê, sim, mas... Não, mas se eu sou Catuvangessi, as mesmas expressões que denominam um iniciado numa tradição espiritual e ancestral africana ou afro-brasileira, não é tudo uma coisa só, né? Não é tudo no mesmo navio, né? Não é de jeito nenhum, é diferente. O Banto é um tronco étnico-linguístico com vários povos, que compreende vários povos, várias culturas, várias tradições, várias espiritualidades e ancestralidades. Então, nesse caso em particular, quando eu atravessei o Atlântico, que fui a Cabinda, meu caríssimo Balu, e fui a Banza Congo, foi justamente para fazer um comparativo do que eu vi na Bahia, no terreiro Tumbenci, lá no Beiru, na periferia de Salvador, no grande quilombo Cabula, o que eu vi lá, na minha casa de candomblé matriz, porque pela tradição espiritual e ancestral, ou pelo santo, eu sou neto de santo daquela senhora, de Maria Neném, né? Porque a mãe de santo está ali do lado dela, que era a filha dela, né? Então, ela vem ser minha avó. Então, tudo que eu vi que Maria Neném implantou no seu terreiro, lá em Salvador, muita coisa eu consegui identificar quando eu pisei em Cabinda e em Banza Congo. Mas isso é uma conversa que demanda muito tempo, muitas horas, e a cronologia do horário daqui não é deles, é diferente. Eu vou passar para a professora Sheila Walker. Bom, é uma surpresa para mim. Eu não esperava estar aqui, deste lado da mesa. Então, eu quero começar com umas perguntas, não, para o senhor Mbalo. Eu fiz a Banza Congo 2 vezes, não, para fazer parte do processo de fazer que Banza Congo seja parte do patrimônio histórico da humanidade da Unesco. Então, gostaria de saber o que foi o impacto
que Mbanza Congo faça parte do patrimônio histórico da humanidade. Não, e o resultado da inscrição em Angola e para Mbanza Congo. Também fui a um congresso dos quimbanguistas. E eu não sabia que essa igreja quimbanguista tinha tanta expansão no mundo. Então, queria saber se, porque me parecia que a base era o Reino do Congo. Então, queria saber se essa igreja quimbanguista fazia parte do esforço de refazer o Império do Congo. E também, e tenho mais perguntas, mas vou parar com 3. Não? Então, a terceira pergunta é se tem mais continuidade cultural do Reino do Congo aqui nas Américas, entre Chile e Canadá, que lá na Angola. Então, tenho mais perguntas, mas depois. Então, posso responder primeiro? É isso? Eu mudo o comentário e ele responde depois eu faço mais uma. Sim, sim. Bom dia, minha bênção, peço a bênção a todos os mais velhos, mais novos. Tata Cantor de si, sua bênção, doutora Chiloque, que honra estar aqui, também não esperava, mas o Tata Cantor de si, quando ele fala, a gente tem que estar, né? Então, exercer, né? Eu quero parabenizar o deputado por essa brilhante palestra aqui, essa aula magna. A gente sempre aprende muito, né, quando a gente ouve outras vozes, e é bem importante para nós, viver na diáspora, entender a partir da fala de uma pessoa que está lá no cotidiano, no continente. Então, te agradeço por isso, por essa oportunidade. E eu também, assim como o Tata Catovandici, tenho uma relação muito boa em Salvador, no bairro do Cabula. Eu também sou do bairro do Cabula, em Salvador, na Bahia. E, ao citar, né, o terreiro Tubenci, lá no Beru, a gente tem uma expressão que tomou toda a cidade, se não toda a Bahia, né, que é Catispero. Catispero. Inclusive, tem um documentário muito famoso, de 2020, que é bem importante, eu acredito que a maioria já conhece, que é o Catispero no Tubenci, de 2020, está disponível no YouTube, e que esse terreiro, liderado por mulheres grandiosas, contribuíram, né, efetivamente para o equilíbrio que o senhor estava falando aqui no início, né? O equilíbrio que vem dessa mulher, né, dessa sociedade matrilinear. Então, lá no Cabula, a gente fala essa expressão, cá te espero, né? No sentido de dizer, não estou à toa, não estou sozinho, estou de olho. Então, a dona Kipavita, né, Beatriz Kipavita, ela foi, para muitos teóricos, uma reformadora do cristianismo, né? Então, eu queria entender do senhor se lá também, no território, ela é lida dessa forma, como uma grande reformadora desse cristianismo que foi imposto, né? Se é entendido dessa forma, uma vez que ela afirmava ser a reencarnação de um santo católico, né? De Santo Antônio de Pádua. Então, se é essa mesma perspectiva que alguns pesquisadores aqui no Brasil trazem, ou se tem uma outra interpretação que a gente pode tirar alguns sentidos a partir disso. Lidar com pessoas academicamente fortes não é fácil. Mas estamos a trilhar esse mesmo caminho para chegar ao entendimento e conhecimento que os mais velhos têm academicamente. Primeiro, impacto que levou Mbanza Congo a ser patrimônio mundial, e depois disso, qual é o resultado? É isso mesmo que eu captei.
Bem, o impacto é a carga histórica que Mbanza Congo tem como capital de um antigo reino potente e muito organizado, muito antes da chegada do português lá. Tem uma carga do patrimônio material e imaterial que foi assim comprovada, e isso fez com que se decidisse em Cracóvia, no dia 7 de julho, que Mbanza Congo fosse patrimônio mundial. Porque para além de Mbanza Congo, existe mais um outro patrimônio, parece que na região norte das Lundas. Portanto, pela carga histórica que Mbanza Congo tem, desde aquela época até hoje, a influência da sua inscrição é isso. Quanto aos resultados, a Unesco deu várias recomendações para a preservação desse patrimônio. Existem áreas que já não devem ser construídas, porque vai decorrer escavações. Existem antenas de comunicação, por exemplo, que a Unesco recomendou removerem-se. É uma série de recomendações, mas, como resultado, eu acho que, em termos estimativos, não creio que estejamos nos 50%. Essa é uma narrativa minha, pela minha observação longitudinal ao longo do tempo. Porque já houve até ameaça da retirada do certificado, do reconhecimento da Unesco. Só para dizer que a Unesco está a acompanhar, está a ver que o governo angolano está a atrasar no cumprimento daquilo que se estabeleceu. Uma dessas coisas é a existência do aeroporto internacional em Mbanza Congo. A outra é mais construção dos hotéis. Porque se vai haver visitas estrangeiras, vão dormir aonde? E, pelo que sei, o aeroporto, segundo o governo, deveria fazer 18 meses, já está acima de 25 tal meses em construção. E, ultimamente, o presidente da República esteve lá. Pelo que eu vi, porque nós, como deputados, quando queremos visitar, às vezes é mesmo difícil. Nós nunca tivemos contato direto com o aeroporto, mas nas apresentações deles próprios, já passou o tempo cronometrado por eles próprios, ainda não tem tapete. Mas assumir aqui que está a ser construído, sim. O aeroporto está a ser construído. Embora que o tempo está a se dilatar naquilo que eles tinham como prazo. Essa é uma das condições que a Unesco exigiu. Outras condições que têm a ver com uma universidade de raiz que sustente curso de história, hospital geral de maior dimensão, e tal como disse já, a conservação dos próprios sítios históricos, como as 12 fontes de águas que circundam a cidade de Mbanza Congo, a preservação do Yalanku, e essas coisas todas vão cumprindo, mas com um grau de lentidão. Em termos de resultado, é apenas isso que eu posso destacar. Quimbanguista faz parte dos esforços de reconstrução. Sim, faz parte. E não é só quimbanguista, porque agora o nosso problema também é ramificações para a reconstrução. Em vez de sermos uma única coisa, somos tantas coisas para um único fim. E significa dizer que a reconstrução também vai se fazendo mediante N ideologias. Porque a crença, a ideologia do quimbanguista é diferente do BDK e é diferente do Vuvamu. São todas igrejas africanas, mas cada qual está com a sua versão de entendimento para reerguer o reino. Quimbanguista, assumo que faz parte. Faz parte. Mas com mais frontalidade, não. Com mais frontalidade é a BDK
E a outra igreja, Vuvamo, que diz que devemos voltar lá onde se perdemos para depois voltar a fazer o caminho. Mas faz parte, sim. O centro do quimbanguismo não está em Angola, está no Congo Democrático. O local chama-se Nkamba Jerusalém, ou seja, Jerusalém. Mas, se formos a pensar bem, só o nome Jerusalém não é mesmo africano. Já podemos aí derivar algumas implicações. Mas, pronto, estão nessa luta. Esperemos que um dia voltamos a ter o reino, né? Esperemos. Tem mais continuidade aqui fora, na cultura afro-banto, do que em Angola? Bem, Angola é uma generalidade. O Reino do Congo, que seria uma particularidade, com povos congos, por exemplo. Então, pergunta para ser respondida por mim precisa de uma cautela. A cultura em Angola não morreu, existe. Cada povo de Angola, no geral, cada povo de Angola preserva a sua cultura. Agora, comparativamente àquilo que se pratica aqui fora, eu não sei se assumo que há mais carga de conservação aqui do que em Angola. Não arrisco afirmar isso. Mas sim, há apagão em Angola. Eu posso responder nesses termos. O apagão não significa dizer que não existe a conservação. Portanto, não consigo estabelecer aqui o paralelismo, mas pelo que eu vi aqui, fiquei assustado. Portanto, nós aí estamos a perder uma boa parte. Por causa da influência que eu fui repetindo aqui, que é da religião. O colono saiu ali, mas o colono formou políticas, o governo. É a continuidade do colono. Muitas coisas não têm pernas para andar, porque essas coisas são baradas. A Igreja Católica não vai querer perder o seu monopólio, porque é com a Igreja Católica que se moldou o pensamento negro em Angola. Eis a questão. Minha mãe, eu não sei se tentei responder na idade que tenho e no menor grau que tenho também. Quanto ao meu doutor, meu grande irmão, pela cultura, pela ancestralidade, espiritualidade, falar de Kimpavita é ler N livros, N artigos, é buscar na literatura muita coisa. Mas eu quero aqui antecipar que escreve-se mais do Reino do Congo aqui fora do que lá dentro. É isso. Eu já li uma passagem num artigo que agora não sei mencionar, que falava disso que o doutor disse, que Kimpavita até chegava a morrer em cada semana, durante 3 dias, depois ele ressuscitava, e trazia uma mensagem para o povo. A mensagem que trazia, mas não era para confortar o cristianismo, era para reconstruir o reino. Mas como na escrita científica, cada autor apresenta a sua crença, a sua percepção, é ali onde vêm essas divergências. E eu não quero assumir aqui carga histórica porque não leio muito sobre essa história. Estou mais focado com as minhas ciências exatas na universidade onde eu leciono. Mas não posso não dizer que não leio. O que eu trouxe aqui, eu li. A literatura e depois tirei lá o meu pensamento que eu estava aqui a mostrar. Pensamento real. De acordo com os fatos que ali nós estamos a demonstrar. Se essa senhora aqui em Pavita, agora eu vou concluir, e vamos aqui refletir juntos, porque eu não sou sozinho, todos nós somos afrobantos.
concluir com o doutor que se Kim Pavita fosse um reforço do cristianismo, então por que ele mataram? É só uma reflexão simples. Quem matou Kim Pavita é a católica. O cristianismo matou por quê? Porque Kim Pavita tinha um discurso subversivo. E esse discurso começou a transcender também até outros países. Kim Pavita já tinha admiração em outros países que não são do Subsaara. Então foi um perigo para o cristianismo. Eles viram que não, esse aqui vai trazer mesmo uma revolução, teve que morrer desta maneira. Sobretudo quando afirmou que o Jesus nasceu lá. Ele é negro e não é branco. Os seus pais são do reino do Congo, bom, e que aquela montanha que se fala como Israel é apenas uma invenção do Ocidente. Segundo ela, a tal Israel que falam é mesmo o reino do Congo. Por isso aí falam de 12 palmeiras que representavam 12 tribos do Israel. Ela disse que essas 12 tribos estão representados aqui em Mbanza Congo perante 12 fontes de água. Bem, eu não consigo entrar num grande confronto com aquilo que o meu irmão citou, e o meu irmão leu isso, mas eu concordo que se Kim Pavita fosse uma continuidade da religião branca, não lhe matariam. Não lhe matariam. Ela foi morta por causa do posicionamento que teve. E o posicionamento que teve não é de continuidade do Ocidente. Era de quebra para voltar àquilo que era a epistemologia inicial. Aquilo que era o pensamento fundante do reino do Congo. Eu respondo essa pergunta nessa percepção. Que praticamente é minha. É isso. Agora gostaria de abrir as perguntas para o público. Quem tiver interesse de fazer pergunta aqui. Alguém? O Tata vai registrar umas presenças, tá? Eu quero registrar e agradecer a presença da mãe Juliana Guimarães, que está ali, sacerdotisa do Cabula e dirigente do INSO Ancestral de Maria Baiana, quilombo urbano dedicado à resistência e preservação dos saberes ancestrais. Ela é do Rio de Janeiro e tem um projeto, é coordenadora do projeto social Catendê. Eu tive a honra de conhecê-la no evento no Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E eu a convidei e ela nos brindou com sua presença e sua fala ontem. E também registrar a presença do pai Tenório, que é daqui de Itapecerica, sacerdote de Umbanda. Alguém vai fazer alguma pergunta, alguma contribuição com a fala do deputado? Pode. Bom dia, sou a Erika Ferreira. Eu fiquei muito impactada com a sua fala, porque é uma complexidade de informações e sensações. Tá bem? E eu fiquei pensando, como professora, nas escolas públicas brasileiras, mas vou falar da realidade, né, de São Paulo, como que a história chega para os vossos estudantes. A maioria dos nossos estudantes daqui da diretoria regional da DRE Campo Limpo é negra.
ou seja, preta e parda. A questão da identidade racial, ela também vai passar a sua história que está relacionada à questão da religiosidade. E a gente tem um movimento muito forte de religiões que não são de matriz africana, né? Da negação da nossa existência. Eu acho que é melhor falar nesse sentido. E essa existência, quando ela é negada, não tem identidade, não tem conexão. E é na escola que nós vamos encontrar situações de repulsa também sobre a nossa própria imagem, porque a gente aprende isso fora e a escola é reflexo da sociedade. Então, num contexto geral, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da realidade de vocês a respeito da identidade, como que funciona, como que se apresenta. E quando a gente fala de muito pouco de países do continente africano, a gente tem informações muito pequenininhas. E a informação que você me traz faz muito sentido e conexão com a diáspora onde eu estou, onde nós estamos. Porque, de fato, experienciando países do continente africano, dos que eu conheço, eu vi mais ancestralidade no sentido de poder falar as coisas que a gente aprende nos terreiros aqui do que em alguns países, porque se manifesta de maneira diferente, e é importante falar da colonização, que foi muito perversa, eliminou pessoas, né? Ela impede você se conectar com a sua ancestralidade. Então, eu fiquei encantada. Parabéns pela oportunidade de estar aqui com a gente, de falar com tanta força. Né? Quando você levantava, eu já sabia que viu uma coisa mais forte. Aí eles ainda, depois aí eu não sabia olhar para cá. Por quê? Porque tudo fazia sentido, né? Que é uma indignação. E agora eu também entendo por que o senhor é um representante público. Porque o senhor tem força na voz, na fala. E a gente precisa de mais pessoas como você. Muito obrigada pela sua presença. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Pergunta, que a gente já faz um bloco. Pode ir. A bênção, Tata Damasceno. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais. Eu peço licença aqui para falar com vocês. Na verdade, eu não tenho uma questão. Ah, sim, claro. Eu sou a Cláudia Rodrigues, sou de Embu das Artes. Hoje eu estou aqui representando o Teatro Popular Solano Trindade. Não sou da educação, sou geóloga de formação, fiz mestrado e doutorado na USP, e hoje a minha fala vem no sentido de agradecer ao Tata por promover esse seminário, agradecer a todos os membros da mesa e ao deputado, que eu tive a honra de conhecer, e muitas outras pessoas, personalidades, professores aqui, ao qual eu me inspiro muito, porque eu digo que tudo que eu tenho na minha vida, desde recurso até a minha família, eu consegui através da educação. Vindo lá de Mato Grosso, da periferia de Cuiabá, frequentando muitos desafios. Hoje, eu sou a pessoa mais qualificada da minha família em termos de estudo. Para a minha mãe, sempre que ela... hoje, uma senhora de 83 anos, sempre quando ela fala de mim, ela fala com esse orgulho, né, de que eu alcancei esse status, esse lugar de doutora. Então, eu sei que eu sou referência, inclusive, para minha mãe, para os meus irmãos. E estar aqui hoje é uma construção muito, muito grande para mim. Eu estou nesse lugar de me reconhecer, de me reconectar à minha ancestralidade. Hoje frequento a Umbanda, mas cada vez que eu estudo, que eu encontro um espaço como esse,
é um degrau a mais que me aproxima da minha espiritualidade. Então, eu quero agradecer ao Senhor, à sua casa, a todos os seus filhos de santo, as pessoas que me receberam aqui, a gentileza. Eu me sinto em casa. A comida é espetacular. Agradeço também as pessoas da cozinha, que esse acolhimento é o que a gente espera. E eu não podia deixar de comentar que o deputado, por uma coincidência, ele é da mesma região de um amigo meu de formação, que foi um mentor, que quando eu entrei na faculdade lá em Cuiabá, ele estava terminando, estava no último ano, mas ele tinha uma leitura do que era ser um estudante preto, e ele, inclusive, estrangeiro, naquela faculdade em Mato Grosso, que a gente tinha pouquíssimos recursos. E foi realmente aquele ano, ele foi um mentor, até no que eu ia me qualificar. Ele disse, tal professor pode te ensinar isso, tal professor aquilo, esse é o caminho da sua profissão, que você vai ter um futuro brilhante. Então, eu quero vir aqui falar no nome do Camauanza, que é o seu conterrâneo. Quando ele soube que você estava aqui, ele me mandou te parabenizar. E realmente ele pediu para você continuar firme nas suas ideias, porque ele se sente representado, né? Que a política lá é muito diferente. Ele reconhece esse lugar de perigo, né? De temor pela sua vida. Então ele te manda de lá, ele te faz esse comentário, te passa força. E dizer que esse apagamento ele ocorre aqui no Brasil também. Eu acho que a gente tem dimensões diferentes, né? Até pela construção brasileira, mas esse apagamento ele ocorre e nós também estamos no mesmo caminho dessa busca de conservação e preservação. Então, para mim, eu tenho muito orgulho, estou muito emocionada, muito impactada. Cada palavra que saiu da sua boca, de todos os membros da banca, me nutriu para que eu esteja mais forte na minha caminhada. Então, agradecido. Ok, eu agradeço. Vou começar pela minha irmã, que falou a última pessoa. E como já não estava a ver a professora está a entrar, depois vou terminar com a questão da professora. Vou vos dizer uma coisa. E fiquei um pouco aqui maltratado mentalmente quando a professora referiu a essas palavras, porque eu vivo na pele coisas que não sabem. É isso. Eu já fui arguido por defender Zaire. Montou-se N coisas que eu não fiz. Pela primeira vez, ser diante de juízes, ser ouvido, foi difícil. Já fui alvejado com 2 balas aqui nesse braço, mas foram balas secas, porque se fossem reais, eu acho que já não teria mais o braço. Nunca fui bandido. O que fizemos é defender esse povo, porque o Zaire, em termos de infraestruturas, em termos de boa vida, não se conta. Só se conta a sua riqueza. É a província com mais carga econômica de Angola, mas é a mais esquecida. Nos últimos dias, houve um censo que começou em 2024 e ter o seu culminar em 2025. O Instituto Nacional de Estatística apurou que, depois de Luanda, a província que mais contribui para hoje é o Zaire. Mas, fazendo uma comparação demográfica entre Luanda e Zaire, Luanda tem mais concentração
por ser uma capital, uma cidade metropolitana. Então, se se buscar a riqueza do Zaire, dividir por cada unidade pessoal, estou a falar de PIB per capita, porque também estava a fazer um outro mestrado em economia monetária e financeira lá mesmo em Angola, ainda não defendi isso. Sei lá, vou começar a escrever daqui a nada. O Zaire, se fosse país, são palavras de outrem, não são minhas. É um economista que fez esta análise mediante os dados nacionais, dados fidedignos. Se o Zaire fosse um país, seria o segundo do mundo e o primeiro da África. Disse ele. Mas nós já viemos lendo essas coisas. O que é que eu fiz? E por que é que eu sou deputado hoje? Por que é que esse senhor te escreveu isso? A partir de 2004, eu vinha com o ensino médio feito na RDC, no curso de eletricidade industrial. Eu nasci com uma mente de ciência exata apenas. Não consigo navegar em ciências sociais. Eu sou de cálculo e mais nada. Vinha em Mbanza Congo, encontrei uma cidade retrógrada em comparação aos locais onde eu vivi, na RDC. Eu nunca me filiei num partido político, porque em Angola tudo é política. Quer dizer que, se você não está no partido que está no poder hoje, você não tem oportunidades para crescer, para avançar na vida. É assim que é. Eu não me alinhei com esse partido. Eu não tinha partido. A única coisa que eu queria é continuar a estudar. O sonho era ser piloto, ir para a África do Sul, mas nós não tínhamos dinheiro para isso. O meu pai chorou quando viu que eu quero ser piloto. Eu lhe disse, está bem, não temos dinheiro, para de chorar, então vou fazer outros cursos. Repeti um outro ensino médio a partir de Mbanza Congo em matemática e física. Depois fiz física na licenciatura. E quando saí melhor estudante da região, é que tive bolsa para o ensino superior, no sentido de reforçar a docência, porque nós temos cubanos a ensinar em Angola. Ok? Portanto, eu parto de Angola para Portugal com uma mente que nós chamamos de Angola de revu. Sou ativista. A partir de Portugal, fui fazendo textos. Fui sendo odiado, mas voltei em Mbanza Congo. Saio da educação, eu fui professor de física no ensino médio, de 2009 para 2019. Em 2019, depois de fazer o mestrado, vou mesmo para o ensino superior, porque nós temos 2 ministérios diferentes. A educação é um ministério, o ensino superior é um ministério. Nós é assim que funciona. Quando fui na universidade, com a intensidade de pesquisa que eu aprendi na Universidade do Minho, aqui em Portugal, quer dizer que ganhei mais outra força. Para o espanto deles, um professor universitário, um mestre, foi às ruas reivindicar o bem da maioria. É isso que eu fiz. Nós fizemos estremecer o Zaire com as manifestações. Não é para provocar a queda do governo, para exigir apenas que olhasse pela província. Porque a exploração do petróleo vem da década 60. Quantos dinheiros, quantos baris? Por que o Zaire está assim? E isso tem consequência. Éramos um grupo de 12 ativistas, hoje cada um está num caminho diferente. Porque o regime é forte. Enfim, a minha família ficou cabisbaixo. Uns apontavam para deixar esse caminho. Deixa, eu disse. Já perdi o pai em 2017, nem lhe vi porque eu estava em Portugal. Eu disse na mãe, senhora, não vou te faltar o respeito, mas vou te ser sincero. Desde que me nasceu, a sua missão para comigo acabou. O que eu sigo agora é minha missão. Mas você vai perder a vida? Diz que sim, há sempre um momento e uma forma que se perde a vida. A minha mãe disse que não. Você
Se eu fosse seu pai, teria dito que talvez não é meu filho, mas eu próprio é que te expulsei. Eu não sei quem é você. Como crescemos nesse estilo de religião, o pastor disse, você não estou te entender, deixa esse caminho. Em contrapartida, ele disse, peça a seu Deus para que me sustente nessa missão ou para que me mate agora, porque sair do ativismo eu não saio. Bem, em 2022, em Angola houve uma plataforma de entendimento, coalição de forças políticas entre UNITA, Bloco Democrático e Para Já Servir Angola. Eu penetrei na política depois de ser alvejado. Vi que já estava vulnerável. Como um ativista, cidadão qualquer, a qualquer momento eu podia ser devido das câmeras. Então, eu decidi fazer parte de uma força política para ter pelo menos uma dada proteção de um partido. Eu entro pelo Bloco Democrático, que defende interesses dos menos equipados, tanto como a UNITA também. E quando entrei lá, eu não entrei lá para ser deputado também. Eu só entrei para ser alguém que luta para a sua província, mas no mundo político, em contraposição ao governo. Quando começou a se fazer as listas, porque a eleição em Angola não é como aqui, aí o presidente, os deputados todos são votados pela lista de um partido. Ninguém faz a sua própria candidatura do jeito que quer, tal como Tatanquice está aqui, como tem uma influência aqui, depois vai decidir ser deputado. Sem uma lista partidária, nunca o será. Essa é a realidade de Angola. Bem, o partido na qual eu penetrei, na política, que é o Bloco Democrático, quando analisou os currículos, as intenções, as lutas na minha província, sugeriu que eu figurasse na lista e Deus foi bom, fomos eleitos. Me tornei deputado assim. Senão, eu sou mais acadêmico do que político, porque não tenho uma carga política. Estou sendo lapidado agora. Agora, na academia, sim, nas minhas áreas de formação, aí tenho um pouco de raízes. Sou um pouco também. Então, é essa a história. Doutora, só para te dizer que se ele está a dizer isso, é porque sabe da realidade. Já não tenho família dentro de Mbanza Congo. Tive que tirar a família para Luanda porque a perseguição até a esposa, até os filhos. E a mim, pior. Bom, vamos encerrar esse capítulo que vai me trazer mais outros problemas, se calhar, porque eles depois vão seguir isso. Mas não tenho medo, né? Eu posso morrer de qualquer forma e pronto. Doutora, só para dizer que em ciências da educação, os currículos são flexíveis. Currículo de formação. Estou a falar de formação da educação formal. Os currículos obedecem a uma certa hierarquia vertical e horizontal, mas também são flexíveis e podem ser adaptados ao terreno, ao local. Estou a penetrar nessa fala por quê? E ainda a reforçar agora uma das perguntas que recebi da mamãe. Essa parte não respondi e graças à professora que eu vou recuperar. A Unesco recomendou a inserção de língua Kikongo nos currículos e nos manuais. A Unesco recomendou uma carga histórica do Reino do Congo nos manuais. Desde lá para cá, ainda não se fez. Por isso eu dizia que nós estamos a 50% do cumprimento das recomendações do Unesco. Então, doutora, a história do Reino do Congo em Angola, nos manuais, tem pouca carga. Quase que no ensino primário não se fala nada. Estuda-se o Reino do Congo na história de Angola. Ora, essa história de Angola só se dá nas universidades. Para quem faz história também. Me faço entender? Existe história de África, que é outra coisa, genérica, mas existe história de Angola. E essa história de Angola só se dá nas universidades, para os cursos de história.
Implica dizer que nós vamos crescendo sem uma grande carga histórica do nosso próprio reino. O pouco que eu estudei de história, eu recebi no Congo Democrático. No Congo Democrático fala-se mais do reino do Congo do que em Angola. Vixe? É assim. Razões. Eu não sei. Quais são as razões? Eu não sei. Mas podemos perceber as razões de todos nós. O político, o currículo não obedece a políticas públicas. Obedece sim ou não? O currículo de formação obedece a políticas públicas. Essas políticas públicas da educação, quem traça? É o político, é o governo. Quem determina o tipo de cidadão que eu quero ter num país? É o governo, é o político. E vamos dizer mais, encerrou-se cursos de psicologia e filosofia. Por quê? O filósofo está lá para pensar. Parece que não querem ter pessoas que mais pensam. É só isso. Nos manuais escolares angolanos, há um vazio ainda da história do próprio reino do Congo. Há mesmo esse vazio. Eu não sou professor do ensino primário, mas eu já vi os manuais como são. Preferem nos ensinar mais história ocidental do que a história do reino do Congo. É o que é. Então vocês nos ensinam da Guerra do Golfo, dessas coisas da Segunda Guerra Mundial, quem provocou a Primeira Guerra Mundial e quem provocou a Segunda, sei lá que é. Ok, e onde fica a nossa parte? Mas, em contrapartida, significa dizer que não há uma grande luta no terreno para que isso aconteça. Os políticos nossos estão na, como se diz, subserviência, né? Não conseguem enfrentar as coisas. E quem enfrenta coisas paga um preço muito caro. Os manuais são produzidos no INIDE, Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional de Angola, sei lá que. Mas quem escreve sobre esses manuais? Pelo que eu sei, para se produzir um currículo, o currículo não pode ser feito por uma única pessoa. O manual escolar não pode ser por uma única pessoa. Para se fazer currículo, é preciso historiadores que conhecem o terreno. É preciso epistemólogos. É preciso aqueles que têm a didática especial daquela matéria. É uma convergência de especialistas. E não é o que acontece. Significa dizer, minha irmã mais velha, só para te dizer que deve ser uma luta. E a Unesco reconhece isso. Se a Unesco recomendou, é porque já avaliou os manuais e viu que é um vazio. Ok? Mas esse vazio ainda não está coberto. Ainda não está. E como vamos ter uma lucidez histórica nas nossas crianças? Porque a escola em si incute uma cultura. A escola é uma forma da cultura, invade a cultura primitiva. O conhecimento que o aluno vai tendo lá na escola, os nossos filhos, até pode estar a entrar em colapso com seus próprios pais. Porque o meu professor me disse isso. A minha professora me disse isso. Seria bom que essa história partisse da base. Hoje, se se fizer uma investigação nos ensinos médios, primários, primeiro, secundário, não sei o quê, vão mesmo perceber que aqueles miúdos angolanos nada sabem sobre a história do próprio reino do Congo, mesmo estando em Mbanza Congo. Agora, o desafio tem que ser uma reformação curricular. Ora, quando se trata de uma revisão curricular, implica uma reforma educativa também. Espero que haja essa vontade. E nós temos lutado, temos sugerido, estamos a ver o colapso
educacional. Estamos a ver o colapso do ensino, mas para atender aquilo que nós vemos chamando, bom, não é pouca coisa. É difícil. É difícil. Professora, é tudo que eu tinha para responder. Gostaria de saber se a mesa tem mais alguma contribuição para encerramento, porque o almoço já está servido. Obrigada. Eu sempre tenho mais perguntas. E é a primeira vez que posso fazer perguntas a uma pessoa de Mbanza, Congo, que possa dar respostas. Então, quando eu fazia parte do processo de Unesco, eu estava muito curiosa de saber por que tínhamos essa imagem da igreja cristã de Columbimbi. Porque não era um símbolo tradicional, porque era uma igreja católica, que bom, uma ruína, mas era um símbolo. Eu tenho a camiseta, não? Que tem esse símbolo. Então, era a primeira pergunta. Segunda pergunta, a relação entre o Reino do Congo e o Reino de Ndongo. Então, a rainha Nzinga, onde está ela nesta história? A sua heroína nacional. Adoro o fato que eles têm uma heroína nacional. Mas por que não foi Kimpavita? É político, imagino que é político. Bom, nas Américas, a cultura mais importante, que mais influenciou as Américas, é a cultura de Mbanza Congo, do Reino do Congo. Eu falo como a bisneta de uma senhora que se chamava Amélia Congo, como descendente do primeiro africano no primeiro censo dos Estados Unidos de 1790. E, bom, é o meu ancestral. Então, eu gostaria de saber um pouco mais, não, sobre o impacto do Reino do Congo nas Américas. Por exemplo, quando houve a última realeza no Congo, porque aqui nas Américas, o Brasil tem reis e rainhas do Congo em todas partes. Panamá também tem essa realeza do Congo. Então, quando eu estive em Mbanza Congo, não encontrei nenhum rei, nenhuma rainha. Então. Muito bem. Professora, peço a sua permissão. Vou fazer um movimento rápido para responder com clareza. Eu vi um livro na qual mas, bem, as perguntas são construtivas, né? E é para a reflexão de todos nós. Por isso, quem decide palestrar deve estar normalmente preparado. E eu entro em palestras e seminários com essa coragem. Agora, quando se destaca pela professora o meu estilo de fala, a minha voz, é só para dizer que eu sou sanguíneo, né? Tenho um grupo O positivo e a minha voz é essa. Meus irmãos, a questão da nossa irmã mais velha é pertinente sobre o Columbimbi. Na verdade, nem deveria fazer parte como um símbolo, ícone da nossa tradição, porque representa exatamente a ofuscação da mente do povo do Congo. Mas o que aconteceu? Por que hoje, quando se trata de Mbanza Congo,
Em vez de vermos primeiro o Yalanco ou outra coisa, se vê diretamente o Culumbimbi. Porque existe um mito lá. O mito dizia que aquela catedral não foi construída, nasceu de uma noite para um dia. Então aquilo carrega esse pensamento nas pessoas. Sim, eu que estou aqui também levei tempo para vir desmistificar isso. Ouvíamos que não, podias entrar dentro, mesmo com a chuva, e aquilo não tem chapa, mas você não podia molhar. É tudo mito. Não é nada verdade. Vai lá hoje, você não vai molhar. Ah? Na verdade, parece que o europeu estava a fazer a construção no período noturno apenas. E quando o povo assustou, durante dias, aquilo já estava. E o povo pensa que aquilo germinou, tipo algo implantado. Então, entrou como um dos símbolos nesse sentido. Mas, nesse momento, há muitos jovens a se revoltarem contra isso. Porque é lá onde partiu a dominação. Aquela igreja, Culumbimbi, que eu apresentei aqui. É lá onde partiu tudo. É a primeira igreja, em toda a África subsaariana. A missão católica começou lá. Por esta carga da religião agora, que os reis aceitaram para vender o reino, então Culumbimbi figura como uma ou como um dos marcos tradicionais. Mas no fundo não é. Não é. Essa é a primeira resposta para Reino do Congo, relação com o Reino do Ndongo, Gingambandi, área de Malange. É Malange. Vou dizer uma coisa bem clara. O nome mesmo daquela rainha não é Gingambandi, não. É mesmo Nzingambandi. Nzinga está em Kikongo. São aquelas crianças que nascem enrolados com qual é? Exatamente. Quando tu nasce assim, a nossa tradição atribui diretamente, qualquer que seja o sexo, o nome de Nzinga. E, pelo que eu ouvi pelas fontes orais, de facto não posso aqui citar nenhuma obra, é que a tal rainha Nzinga que se fala tanto, foi alguém que já demonstrava coragem e poder pela luta contra o português e é sobrinha do rei do Congo. Foi mandada lá naquela região para proteger aquela região. Também travar uma luta independentemente do pai em Mbanza Congo. Portanto, Nzingambandi é mesmo de Mbanza Congo, é filha do reino do Congo. Mas pouco se fala, porque semeou-se a divisão no seio do povo Congo. Pensa-se que a rainha Gingambandi está desconectada com o reino do Congo. Mas ela recebia ordens do reino do Congo, porque foi mandatada. Tal como a ilha de Luanda servia para a pedra preciosa que se usava como moeda de transação, o nzimbo, estava guarniçada pelos indivíduos que o rei mandava. Por isso, na ilha de Luanda, disse isso ao mais velho, a tradição é forte. Na ilha de Luanda, há uma forte tradição. Já se viu alguém andando acima das águas do mar, Não afundava. Fez isso de uma forma mística. Só não sei aquele vídeo que vimos se é verdade ou não. Mas pelo que se sabe, a ilha é forte na tradição, porque conserva aquilo que vinha do reino do Congo, do próprio rei. Também há quem diz que quem construiu o Cabinda também é uma das filhas do rei que desobedeceu a regra de que não pode conhecer marido antes de todos os trâmites tradicionais. Ela quebrou. O rei tira na sua face essa filha. Não matar, mas disse, fica um pouco longe de mim. Escolhe uma terra onde pode viver. Passou pelo sonho
não sei como isso aconteceu, e foi encontrar um senhor caçador Binda. Em junção com tudo que aconteceu, surge a Cabinda. Os Cabinda também aceitam ter raízes do Reino do Congo. Só que não aceitam ser angolanos. Porque eles acham que aquela extensão do mar, do oceano, do rio Zaire, os separa. Porque, na verdade, não há uma conexão direta com Cabinda. Portanto, eles reconhecem o Reino do Congo, só não reconhecem que são angolanos. Estão a lutar até agora pela independência. E o mais velho esteve em 2010, quando aquele Angola organizou a Copa do... Sim. Onde a tropa de Cabinda atacou para contestar a presença de forças externas naquele meio. Togo, exatamente. Portanto, quando o reino ainda estava em conformidade, o reino do Congo e o reino do Ndongo era só uma única coisa. E naquela época mesmo, não é que o reino do Ndongo era realmente um reino. É uma representação do reino do Congo. Era assim. Mas como a história deturpa tudo, né? E nós fomos crescendo com aquela coisa de que o homem terá origem em macacos. Mas quantos macacos estão nas florestas hoje, sempre naquela posição curvatura, que nunca ficam pessoas? Charles Darwin, eu não sei se pecou ou não pecou, mas eu não sou oriundo de macaco. Eu vim de pessoas mesmo. Porque se fosse assim, gorilas podiam se transformar em pessoas em cada momento. Portanto, a história sofre essas coisas. Quiçá, se no futuro as coisas venham a ser de uma outra maneira. Agora, como já se estabeleceu que é reino, existem laços de sempre até hoje. Nas celebrações que acontecem nas lundas, o nosso reino, o seu representante, porque não temos rei, é convidado. Quando há celebrações em Banzacongo, e a mamãe pode testemunhar, os outros também são convidados. Vem também pessoal de Gabão, do Brazzaville, do Congo. É sumamente isso. Quer dizer que aquela ideia de que o reino era um só ainda persiste, só que não se consegue agora restabelecer o próprio reino. E o porquê, eu mostrei aqui 3 evidências. O último foi o vídeo. O indivíduo está se candidatando para o reinado, mas prontamente foi capturado pela polícia. O impacto do reino do Congo, que é a última pergunta, nas Américas. Eu fui buscar esse livro aqui. Vejam aqui, meus irmãos. O título é História dos Candomblés do Rio de Janeiro. E, como subtema, né, como foco, o autor diz o encontro africano com a cidade e os personagens que construíram sua história religiosa. Mas o mais curioso é mesmo aqui no sumário. No sumário, na primeira parte, a primeira abordagem do autor tem como subtítulo, ou se pode ser uma secção, Africanos no Brasil. Números e nações. Africanos no Brasil. Ora, Brasil é um país americano. Porque a mãe disse, impacto do reino do Congo nas Américas. Estamos na América, nesse momento. A seguir, fala-se dos afrobantu e povos sudaneses. Depois vai falar dos iorubás, escravidão e a igreja, os quilombos. Quer dizer que, ao ler esse livro, só que roubar não é bom. Podia roubar isso e levar em Angola. A ancestralidade presente aqui vai me castigar fortemente, né? Minha mãe, as descobertas pela África, pelo mundo, eu não consigo falar com propriedade sobre elas. Mas o que se sabe é que houve uma brutal carga de transporte dos nossos africanos para as Américas, para serviços, escravos.
E é onde começa tudo isso. Essas pessoas, quando vieram aqui nas Américas, conservaram a sua crença, a sua identidade. E é essa prática que está aqui. Significa dizer que eu, nesse momento, se tivesse qualquer problema, não iria mais no hospital que eu vi aqui, municipal. Iria só consultar já o nosso mais velho. Me colocava naquele quarto e eu teria solução. De onde aprenderam isso? Não é com eles que vieram? Estamos a falar do impacto do Reino do Congo nas Américas. Agora, não é só o Reino do Congo que impactou as Américas. Porque, se nós falarmos de Yorubás aqui, Yorubás são africanos, mas não são do Reino do Congo. Os vodus são africanos, mas não são do Reino do Congo. Agora, para aqueles que têm a crença Congo-Angola, obrigatoriamente falam do Reino do Congo. É aqui onde está o problema. O impacto é tão maior. Sabe por quê? A minha própria mãe é fruto disso. Sabe por quê? O meu ancestral é vivo, é fruto disso. Sabem por quê? Essa casa. Essa casa é fruto disso. Estou a observar com cautela, desde que entrei aqui, a saudação que dão. Mukuyu, é isso? Eu não sei esse termo, é o quê? Mas eu também mostrei que venho da terra da ancestralidade, da cultura, da espiritualidade. Fiz uma saudação aqui. Tudo isso teve origem lá. E por que lutam? Ontem, por isso eu disse ontem que vou quebrar o silêncio, porque eu sou mais observador. Quando eu falo, gosto de falar com propriedade que ninguém consegue me pôr embaixo. E quando não tenho evidências, eu prefiro não falar. No primeiro dia não falei mesmo por causa disso. Estava querendo ouvir mais sobre isso. E ontem, quando se tocou nos assuntos do racismo, fiquei com peso e eu disse, vou quebrar o silêncio. Falei. Estão a lutar por quê? Estão a lutar exatamente para a preservação disso. Que teve origem onde? Em África. Para os candomblés dessa natureza, estão exatamente a preservar o Reino do Congo. E preservando o Reino do Congo, o impacto é visível e está onde estamos. Minha mãe, é mesmo isso. Obrigado. Gostaria de saudar a presença da Mameto Luanda, do Inzo Zumbarandá, Nkosi Maluango Mubanji. E só... Quer passar a fala para o pai finalizar antes? Ou pode? Ele gostaria de fazer uma apresentação sobre o projeto dele, falar um pouco sobre o projeto dele antes de encerrar a mesa. Chama aqui o Felipe Quaresma, que é coordenador do Polo de Formação Vila do Sol, Instituto Federal Jardim Ângela. Sua bênção, Tata. Sua bênção, Tata. Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Agô, os mais velhos, as mais velhas, os mais novos, as mais novas. Eu sou o Felipe Quaresma, sou coordenador do Polo de Formação Vila do Sol. Vim aqui com o meu amigo Amir, que é diretor acadêmico do Instituto Federal Jardim Ângela. E, primeiramente, agradecer, ao espaço, parabenizar vocês por essa discussão tão necessária. E é interessante que hoje o meu corpo físico ele está... eu venho de uma cirurgia há 7 dias, eu deveria estar em casa, deitado, mas eu fico muito feliz do segundo lugar que eu estou
após a cirurgia, ser aqui. Então, de qualquer modo, eu acho que eu deveria estar aqui, né? Então, a gente vem aqui para falar sobre esse curso que nós vamos fazer no Polo de Formação Guarapiranga e no Polo de Formação Vila do Sol, né, sobre território e movimento, onde nós vamos discutir as questões étnico-raciais, de gênero, de justiça ambiental. A gente pensa o território do Jardim Ângela é um território muito grande, né, um território gigante, e o que a gente quer também com esse curso é trazer o movimento, a vida, a resistência das pessoas que moram nesses bairros próximos a esses céus, no Jardim Canguara, no Bolônia, no Vila do Sol, no Vera Cruz, né, no Horizonte Azul, e que têm suas vidas negligenciadas diariamente, né? Tanto pelo racismo ambiental, pelas questões de não conduzirem, chegar aos professores e professoras que atuam nesses espaços, gestores e coordenadores, não conseguem chegar geograficamente num horário certo para realizar um curso na Diretoria Regional de Ensino, devido a toda estrutura geográfica organizada e atravessada através do racismo estrutural e de tudo que a gente vive. Desse modo, a gente está convocando o curso para habitar esse território, né? Fazer as discussões sobre essas questões e mais, né? Quando eu vi o deputado dançando, me traz uma felicidade muito grande, porque geralmente nas universidades e nas questões acadêmicas o corpo não é convocado a escrever, o corpo não é convocado a ser lido. E quando a dança chega, o quadril principalmente mexe e os pés estão no chão, a nossa ancestralidade é convocada a viver, né? Desse modo, a gente também vai fazer... E aí, desse modo, a gente vai fazer também nesse curso um dia, num sábado, no qual todos os participantes terão que habitar o território, fazer um projeto de etnografia, de cartografia. Esses professores e professoras, gestores e coordenadores que se inscreverem no curso, para entender que lugar é esse que a gente está, para se banhar desse lugar, para sentir o cheiro, né, o toque, o olhar das pessoas, colocar o pé no território de fato, porque nós sabemos que muitos chegam com o carro, param no estacionamento, dá sua aula e vai embora, muitas vezes com medo de um território de acolhimento e que sofre injustiças. Então, a gente está convocando também esse curso para todo esse movimento de resistência e eu agradeço principalmente o meu pai, Bara, por me propiciar estar aqui com vocês nesse lugar após ter saído do hospital, né? Então, a cirurgia está tudo certo, mas, enfim, obrigado a todos e a todas, estão todos convidados. Agora vamos passar a palavra para o Tata Katumajesi, para ele dar as considerações finais e a gente poder almoçar. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todas e todos e dizer sempre da nossa alegria de discutirmos essas questões tão importantes nos tempos de hoje, tempos difíceis, tempo da disseminação da cultura do ódio, tempo onde há uma intensidade do aumento do feminicídio, né? Então, essas discussões, ela provoca uma mudança de comportamento, ela tende a provocar uma mudança de comportamento e postura da sociedade, né? Que ainda não entende que o respeito é a nossa luta, né? Que não conseguem entender as diferenças, né? E eu acho que deveríamos levar as considerações finais do nosso palestrante, né? A consideração final é dele. Mas eu agradeço ao deputado Manuel Umbalo, nosso convidado especial, por esse momento de vivência, experiência, esses saberes que o senhor trouxe lá de
da nossa capital espiritual do antigo Reino do Congo. Capital espiritual e ancestral. Ao professor evangelista também, a professora Sheila Walk, pela sempre gentil contribuições, principalmente na área dos Banto Congo. Muito obrigado. Passar o deputado para as suas palavras finais. Bem, eu bati mais palmas adicionais por considerar que, se eu estou aqui, deveu-se mesmo pelo mais velho. É essa consideração que eu tenho. Foi como um raio de luz, bateu, passou, mas depois tornou-se uma realidade. Eu tive interesse de estar aqui. Não é só por querer vir conhecer o Brasil, porque eu já viajei um pouco pelo mundo, não é tanto, mas sim. Mas eu respondi ao chamamento por este objetivo mesmo. Era necessário, porque no final, se calhar quem aprendeu mais aqui sou eu. Talvez seja mesmo assim. Que eu vi muita coisa decorrer aqui e eu tenho uma forma de que, mesmo não tomando nota, a minha própria cabeça guarda e quando fui em casa, fui produzir um diário. Cada dia teve umas anotações que vou levar lá. Portanto, eu, com a sua permissão, provavelmente eu volto na segunda-feira em Angola. Porque lá também o povo está a esperar. Vou ter que aplicar os exames da época de recurso. Mas essa é minha casa. Sempre que houver necessidade, por parte do mais velho que organiza, eu acho que virei. Não só, talvez, para palestrar, como também posso vir na condição de ouvinte. E pode acontecer. Agradeço, primeiro, ao nosso velho e a seguir a todos e todas que estiveram nessa organização para que o evento acontecesse. Agradeço a todas e todos pela recepção. Não fui discriminado, eu. Não. Desde o primeiro dia, cheguei, saía do aeroporto, sem comunicação com o mais velho durante o dia, antes da minha viagem, e eu fiquei preocupado. Eu disse, mas vou chegar naquele país tão grande. Também ouvimos muito que acontece aqui de bandidagem, e já se fazia tarde. Eu disse, meu Deus, salva-me. Mas logo mesmo a última barreira estava o mais velho com Renan. E eu não estava os velhos. Jovens angolanos que me seguem foram os primeiros. Ei, esse é o nosso deputado. Estavam assustados, faziam fotos. Afinal de contas, o velho está a acompanhar o movimento. Quando eu olhei aí, eu disse, não estou perdido. O velho está ali. Deu-me alguns minutos para me despedir na paz com aquele público. E eu necessitava, porque eu não sou arrogante pela política. Eu me rebaixo. Então, dali, começamos a andar para vir chegar aqui na Ita. Sim. Já se fazia noite. Fomos jantar por volta das 22 horas. Comida boa. Um jantar feliz. Estou a ter almoços, jantares. Matabicho aqui chama-se aqui? Café da manhã. Todos os momentos felizes. E fico mais feliz quando contribuíram na minha emoção. Eu a dançar, vocês a baterem palmas. Aquilo me motivou mais.
Na verdade, não estamos longe entre nós. Somos mesmo nós. É isso. Portanto, eu vou levar essa vossa alegria demonstrada para com o meu povo lá. Quando chegar, sei que algumas televisões locais, não convencionais, significa das redes sociais, virão para entrevistar. E eu irei reportar com a dignidade tudo que aqui aconteceu. Na luta, tudo não se alcança num só dia. Vejam só o tempo que levou a escravatura em África, a colonização em África. Vocês estão numa luta, digamos, épica, frenética, mas há de triunfar. E já tem triunfado. Porque senão, não estariam permitidos a realizar esse encontro aqui. Mas eu vi policiais ontem, antes de ontem, e hoje até me abordaram, pensaram que eu sou o responsável. Eu disse que não, entre lá dentro. Para o asseguramento. É porque eles estão a reconhecer o que é bom. Portanto, não posso me alongar muito. Continuarem com coragem, com dignidade, com cabeças bem erguidas. Nós não pecamos nascer daqueles nossos ancestrais. E nós não escolhemos nascer dos países africanos. É assim que aquele que nos criou, que acreditamos que existe, um Nzambi, quis. Portanto, eu junto-me na vossa luta. Ontem a pergunta que eu fiz à professora não foi em vão. Eu fiz como representante dos povos. Significa, alguma coisa farei quando regressar, para influenciar as coisas aqui. É isso. Pode até não ter muito impacto, mas sim, tem que se vencer o racismo para a nossa liberdade. Sintam-se felizes com a vossa cultura, com a nossa cultura. Muito obrigado, Tata. A todos. O almoço está servido, gente. Podem se organizar em uma fila aqui para começar